Hello guys, how are you doing? Is everything okay? It's a pleasure to be here once again with you. Prazer estar de novo aqui com vocês. Como é que você tá? Tudo bem? Pessoal que for chegando, vai dando um curtir aí na transmissão ao vivo. Véspera de feriado, como assim? Tem que tirar aula de inglês, live, plena véspera de feriado. No problem. E feriado prolongado ainda, né? Melhor ainda, aproveita que amanhã você vai descansar, você vai estar de boa, né? Sem preocupação de acordar cedo, então vai poder acompanhar a live tranquilo, sem pressa. Todo mundo que for chegando vai dando um curtir, vai colocando um oi aí nos comentários para eu saber quem que está aqui comigo. Deixa eu ver se já chegou alguém. Para mim sempre demora um pouquinho para atualizar. Conforme você for chegando, coloca um oi, hello, good evening, olá, boa noite, enfim, o que você quiser para eu saber quem é que está aqui comigo, porque senão eu só vejo o número de pessoas, mas não quem está aqui comigo, para eu também falar um oi para você, para eu saber que eu não estou sozinha nessa véspera de feriado prolongado, né? Que não fui só eu que não viajei nesse feriado, que tem mais pessoas que talvez também não foram viajar, né? Então coloque aí o seu oi, o seu hello aí nos comentários. Conforme você for chegando, vai colocando aí o seu oi e também curte, não esquece de curtir, pode marcar amigo também, de repente você, esse conteúdo é legal para tal pessoa, marca aí o nome dele, a gente já vai começar com o conteúdo. Hoje eu preparei algo bem bacana que o pessoal normalmente gera bastante dúvida na maioria das pessoas, né? O pessoal que já fala inglês há muito tempo. Olha, é um conteúdo que gera dúvida, tanto em quem já fala inglês há algum tempo, né, já é considerado assim, que tem influência no idioma, como também quem está iniciando, tá? Então é um conteúdo que serve tanto para quem está iniciando, ou também para quem já fala inglês, já está no nível considerado fluente, intermediário, porque é um conteúdo que gera muita dúvida mesmo, tá? Então você vai perceber que você vai com certeza em algum momento falar, poxa vida, esse conteúdo eu não sabia que funcionava assim, ou eu não sabia que era exatamente desta forma. Então acompanha a live que eu vou compartilhar com você exatamente 3 dicas, tá? Deixa eu até mudar minha tela aqui para você ver o que nós vamos ver hoje. Nós vamos trabalhar 3 dicas para pronunciar verbos no passado. Gente, tá um errinho aqui de escrita, né? Verbos é verbos, tá, gente? Desconsiderem, por gentileza. Então, 3 dicas para a gente pronunciar verbos no passado. Como é que ficam os verbos quando eu tô falando inglês lá no passado? Normalmente o que acontece? A pessoa conhece o verbo, ela sabe o verbo, ela sabe como é que fica no passado, ela sabe se vai o tal do ED, do IED, do D, sabe toda aquela coisa de verbos regulares aqui, né? Não gosto muito de ficar usando as nomenclaturas, mas aqueles verbos que quando vão para o passado, você coloca D, ED, IED, sabe? Esses verbos. Então, normalmente a pessoa conhece esses verbos, sabe até a tradução, sabe como é que fica, só que na hora de usar, na hora de falar é que está a questão, né? Gera um pouquinho de dúvida, vem uma incerteza, a pronúncia fica estranha. Para quem está ouvindo, sabe o que acontece? Normalmente, quando eu estou ouvindo alguém falando no passado, usando vários verbos no passado, na maioria das vezes o que acontece é que não soa o verbo no passado. Parece que a pessoa continuou falando no presente, né? A gente não consegue identificar o som do verbo no passado, porque na verdade o som não está da forma adequada que deveria estar. Isso acontece porque o falante mesmo do idioma que está usando esses verbos no passado não sabe como é que fica esses sons, tá? Então hoje a gente vai trabalhar essas circunstâncias, 3 dicas de como pronunciar verbos no passado, tá? Você sabe como fica, mas na hora de falar parece que você está falando no presente, sabe aquela sensação? Exatamente. Então, vai dando seu curtir, vai colocando o seu oi aí nos comentários para eu saber quem tá aqui comigo nesta véspera de feriado, pleno 6 de setembro aqui juntinho na live. Guys, a primeira dica que eu quero compartilhar com vocês é: a maioria dos verbos no passado recebem um som de D, ok?
Bom, mas você vai falar para mim, ok, teacher, mas tem verbos que eu escrevo com ed, ied, outros eu acrescento só o d no passado. Não importa, o que nós vamos trabalhar aqui é o som. Como é que eu falo, como é que eu pronuncio esses verbos. Ó, só para você entender melhor. O que talvez passou pela sua cabeça é exatamente isso. Coloquei alguns verbos de exemplos aqui, né? E a gente percebe que eu tenho aqui verbos tanto que terminam com ed, d e ied. Tenho essas três terminações. Independente dessas terminações, o som, né, deste verbo no passado, eu acrescento apenas o som do D. Então, vou dar um exemplo na prática para você. Ó. Se eu pegar ali o primeiro verbo, que é o call, né, que é ligar, chamar, no presente, call. Se eu jogar para o passado, called, ok? E não called, como a gente ouve muita gente dizer. I called you, né? É apenas called, é só o som do D mesmo. Esse E que na escrita eu uso, no som ele é ignorado. Mesma coisa com live, né? I live. Se eu falar assim, last year, né? O ano passado eu morei aqui. I lived. Só o som do D, ok? Permitir, né? Que é o allow, né? Esse as pessoas gostam bastante de colocar o som do E, né? Tem uma consoante aí, às vezes confunde. Então, allow, allowed, ao invés de allowed, né? Eu ouço muita gente falando allowed, né? Ed, não tem esse ed, e sim apenas o som do d, tá? Então, a primeira dica é, a maioria dos verbos, quando eu jogo lá no passado em inglês, mesmo que termine no passado com ed, ied, ou só o d, não importa, tá? A maioria dos verbos recebem no passado apenas o acréscimo do som do D, só acrescenta esse som de D, ok? É só isso, tá? Mesmo que tenha um E ali, teacher, então eu não vou falar esse E? Não, né? Você não vai falar called, você não vai falar allowed, e sim allowed, called, ok? E o último ali, ó, que é chorar, que muita gente conhece, né, esse verbo, o cry. Mesma coisa. Ah, mas tem o I, o E e o D, por causa do Y aí, né? Não importa, guys. No presente, se eu falo cry, né? Cry. No passado, cried. Cried, ok? Cried, né? Então, no presente, cry, cried. É só o som do D, não cried ou algo do tipo. Vamos ver outros exemplos, que vai ficar um pouquinho mais fácil para a gente começar a identificar. Esse é o campeão, né? O travel, muita gente fala traveled, traveled. Vê o E ali, ele quer E, ele quer falar esse E. Aí ele fala, né? A maioria das pessoas acabam falando dessa forma porque, de fato, desconhecem que os verbos no passado recebem esse som de D. Então, se no presente eu falo eu viajo, esse verbo tá ótimo para hoje, né? Todo mundo viajando. Eu viajo, I travel. Eu viajei, traveled, traveled, tá? Se eu tivesse que separar, traveled, I traveled, é só o som do D e não traveled, ou sei lá, qualquer outro som que você queira tentar fazer. Mesma coisa com o verbo limpar, clean, clean, né? Como termina com N, dá uma vontade de falar cleaned, né? Tem um N aí, esquece, permanece ali no clean, só acrescenta o D, cleaned, ok? Cleaned, ok? Então não tem esse ned aí nesse verbo. Olha o próximo, ouvir. Cuidado com esse T, ele não é pronunciado, tá bom? A pronúncia dele é listen, listen, listen to music, não listen, como a grande maioria acaba falando, né? Listen. Não, listen, ok? Listen. No passado, listened. É só o sonzinho do D, desse D. Olha o verbo jogar, brincar, play. Não é played. Dá uma vontade de falar esse E, eu sei, mas segura aí, é só o som do D mesmo. Play no presente, no passado, played, ok? Pessoal, vai colocando o seu olá, o seu hello, o seu curtir, para eu saber quem está aqui comigo nesta véspera de 7 de setembro, onde muita gente traveled, né, viajou, e não traveled,
ou algo parecido com o que você já tenha ouvido, tá? Lembre-se que esses verbos eu vou colocar só o som do D mesmo, tá bom? Hello, Fernando! Seja bem-vindo, ok? Então, ali, ó, só o som do D. Essa é a primeira dica dos verbos. A maioria dos verbos no passado recebem só o som de D, mesmo que tenha consoante, como é o caso do travel, do clean, do listen, ok? Doesn't matter, não importa, é só o som do D. Traveled, cleaned, listened, played, ok? Vamos dar uma repassada ali no anterior que nós vimos? Called, lived, allowed, cried, ok? Allowed. Então, não allowed, 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 ok? É só o som do D mesmo. Essa é a primeira regrazinha, a primeira dica para quando eu uso verbos no passado. Lembrando que esses verbos são aqueles verbos regulares. Os irregulares, você já vai perceber que não tem como seguir essa regra, porque daí cada verbo fica de um jeito. Eles mudam completamente, né? Por exemplo, drive, que é dirigir, no passado drove. Então, já não tem como aplicar essa regra mesmo, tá bom? Então, são os verbos conhecidos como regulares, tá? A segunda dica, né, de verbos, como é que fica a pronúncia dos verbos no passado em inglês, são os verbos que recebem o som de T no passado, né? Como assim? Então, eu trabalho com alguns verbos, né? A gente vai trabalhar com alguns verbos que no passado eles recebem um som de T. Não é que eu escrevo dessa forma, não. Né? Ele continua lá, sendo escrito com ED, com D, dependendo do verbo, mas o som é de T. Já viu isso? Né? Olha, eu vou dar só uma deixa para vocês. O verbo trabalhar, que é work, tá? Work, ele entra nessa situação aí. No passado, muita gente diz I worked, mas ele vai receber um som de T. Como a nossa live tem apenas 15 minutos, não vai dar tempo de eu passar essa dica de todas as situações que recebem o som de T no passado, eu vou deixar só como deixa aí, tá? A próxima dica que nós vamos ver então na próxima live de número 50, vai ser essa, som de T em alguns verbos no passado, tá bom? Então, ó, primeira dica de hoje foi som de D na maioria dos verbos no passado, tá? Se você quiser, baixe o seu material aí para você poder ir praticando novamente todos esses verbos, tá? E fica o convite para você participar comigo dia 20 e 21 de setembro, um evento totalmente gratuito e online, às 8 da noite. Fala Inglês com a Teacher G, onde eu vou te ensinar, onde você vai aprender técnicas de como melhorar a sua fala, se você já fala, ou se você não fala, para você passar a falar mesmo, começar a falar inglês com técnicas que depois você pode continuar praticando e estudando. Então, dia 20 e 21, tá o link aí para você se inscrever, também tá na minha fanpage, tem evento, compartilha depois o link nos comentários com você. Tenha um ótimo feriado, have a great holiday, enjoy it, aproveita bastante e vejo você na próxima live. See you next live, ok guys? Bye bye, thank you!